Olá, pessoal, tudo bem, alunos do quinto ano? Aqui é a professora Juscelia e hoje temos mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Hoje é a nossa aula de número 7 e, como vocês sabem, estamos utilizando o nosso livro EMAI, Ler e Escrever. Nossas atividades de hoje estão aqui na parte da cor azul, que é a parte onde estão as atividades do livro Ler e Escrever, que são atividades de língua portuguesa, ok? Estaremos realizando hoje as atividades que estão nas páginas 200 e 201 do nosso projeto didático sobre a produção e destino do lixo. A atividade de hoje será a atividade 2C, esquema a partir da leitura do texto, ok? Então, nas aulas anteriores, nós produzimos resumo, nós produzimos síntese e hoje nós vamos produzir um esquema, que é uma outra forma de resumirmos um texto, tirando as ideias principais, ok? Atividade 2C, o esquema a partir da leitura do texto. A coleta e o destino do lixo orgânico. Número 1. Você sabe qual o destino do lixo orgânico? E aí, pessoal, vocês sabem? O lixo orgânico é aquele que se decompõe na natureza, certo? E temos a coleta dos lixos e diferentes formas para realizarmos o tratamento e a destinação destes resíduos. Os métodos usados para a coleta são aterramento sanitário, enterramento, incineração e compostagem. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses métodos de coleta e destinação do lixo, ok? Lembrando que nós faremos um esquema. Então, o que nós vamos destacar? Apenas a palavra mais importante. No caso, nós vamos destacar apenas os títulos, certo? Apresentaremos algumas descrições dos métodos na sequência. Aterro sanitário. Os aterros sanitários são locais selecionados e destinados de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais. Ou seja, existem normas, né, que dizem como devem funcionar esses aterros sanitários, tá? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, em nível nacional, possibilita a autorização dessa atividade, estabelecendo os critérios para a proteção do ambiente, da saúde, da comunidade e do tratamento do lixo. E aí, como a gente faria uma síntese desse texto? Ó? Os aterros sanitários são os locais onde o lixo é depositado, seguindo as regras de proteção ao meio ambiente. Porque, como vocês sabem, o lixo ele produz, né, gases, ele produz um líquido bem escuro, pode ser na cor preta ou na cor marrom, que é chamado de chorume. Esse líquido, ele polui o solo e os lençóis freáticos, que estão abaixo da camada do solo, né? Então, por que os aterros sanitários, eles são uma destinação correta do lixo? Porque, como vocês observam aí na imagem, vocês estão vendo o quê? O caminhão da coleta do lixo, depositando o lixo ali, né? E vários caminhões aqui também, ó, aguardando a sua vez. E esse lixo que é depositado, ele é espalhado nesse terreno, que ele já recebeu um tratamento adequado. Ó. Você observa aqui, não é exatamente na terra, você observa que foi feito aqui, ó, tem uma camada de proteção nesse solo, para evitar que esse líquido que o lixo produz e que esses gases poluam o meio ambiente. Na nossa cidade, nós contamos com um aterro sanitário. Próximo parágrafo. Uma outra forma de destinação do lixo é a incineração do lixo. Vocês sabem o que é incineração? Este é usado no caso de lixos produzidos em ambiente hospitalar ou produzidos em ambiente com alguma possibilidade de contaminação. O lixo é destinado para incineradores apropriados e a fumaça gerada por esse processo passa por um filtro para reduzir a poluição do meio ambiente. Né? Então, neste caso, o lixo hospitalar ou qualquer outro lixo que cause
contaminação não só do meio ambiente, mas também das pessoas, ele é incinerado, né? Como ficaria esse parágrafo reduzido, resumido? O lixo hospitalar é incinerado para evitar a contaminação do meio ambiente, seja do solo ou do ar. Porque se ele é incinerado, essa fumaça, olha só, ela passa por filtros para reduzir a poluição do meio ambiente. Olha só essa foto. Então, lixo incinerado, né? Nesse caso aqui, nós estamos vendo, olha só, a pessoa que trabalha fazendo a incineração do lixo, ela usa vários equipamentos de proteção, tanto no rosto, nas mãos, né? Usa um grande avental, não dá para ver, mas ela está usando botas. Para quê? Para se proteger da contaminação, certo? Próxima forma de destinação do lixo é o enterramento. O enterramento do lixo deve seguir alguns critérios adequados, como o tamanho da vala e a sua profundidade para enterrar os resíduos. Olha só, como o próprio nome diz, nesse processo o lixo ele é enterrado. Logo após depositar os resíduos orgânicos na vala, deve-se adicionar matérias secas, palha ou folha, para posteriormente cobrir o resíduo com terra ou palha. Esse processo permite condições de decomposição do lixo orgânico, evitando o mau cheiro. Como nós podemos fazer ali uma síntese desse parágrafo? O aterramento é o processo de enterrar o lixo em valas, evitando o mau cheiro e a contaminação do solo. Olha só, aqui nós vemos uma foto de como é feito esse processo de enterramento. Agora vamos ver uma outra forma de destinação do lixo, que é a compostagem. A compostagem consiste na degradação dos resíduos, considerando as condições ambientais adequadas e a influência de elementos como a umidade, oxigênio, carbono e nitrogênio, com a finalidade de promover a degradação dos resíduos sem prejuízo para a saúde. Como ficaria a síntese desse parágrafo? A compostagem é o processo de enterrar o lixo orgânico para produzir adubo orgânico. Nesse caso, olha só, nós vemos aqui uma cooperativa, né? E o que eles fazem? Eles fazem esse enterramento, ou seja, o lixo orgânico, né, o resto de frutas, legumes, verduras, ele é enterrado, ou seja, tem uma camada de terra, aí vem uma camada, né, desse lixo, desses restos de alimentos, depois eles colocam uma outra camada por cima, e esse ambiente, a sua umidade, o nitrogênio, o oxigênio, tudo que está presente ali naquele solo, o carbono, vai fazer com que esse alimento ele se decomponha, certo? Sem causar prejuízo ao meio ambiente e produzindo o quê? Essa terra que está aí, depois de um determinado período de tempo, ela vai se transformar em um adubo orgânico, ou seja, uma terra enriquecida de nutrientes, sais minerais, que é utilizada para quê? É utilizada na agricultura para produzir mais alimentos, certo? E aí nós vamos ver o último trecho do nosso texto, que fala do lixão. O lixão é um espaço aberto destinado ao recebimento do lixo e geralmente é localizado na periferia das cidades. Os resíduos são queimados, podem apodrecer e trazem sérios prejuízos para o meio ambiente. São formadas grandes quantidades de lixo que atraem animais, possibilitando a transmissão de doenças. Como ficaria esse parágrafo sintetizado? Os lixões degradam o meio ambiente, causam risco para a saúde das pessoas, a contaminação do solo e do ar. O lixão é a forma mais precária de destinação do lixo, né? Em muitas cidades, o lixão ele já foi banido, porque existem leis ambientais, seja na esfera federal, municipal, estadual, que hoje proíbem dependendo do tamanho da cidade, eles proíbem o quê? A existência de lixões. Por quê? Nos lixões, o lixo simplesmente ele é depositado ali, né?
E esse lixo ele pode ser queimado e, na maioria das vezes, são formadas grandes montanhas de lixo que servem apenas, né, para atrair animais, né, e transmitir doenças. Olha essa imagem, que horrível, né? Essa é uma imagem de um lixão, essa é uma imagem real, né? E o grande problema dos lixões é o quê? É que as pessoas mais pobres acabam sendo atraídas para esse lugar para buscarem ali materiais recicláveis para que elas possam vender e assim ter, né, algum dinheiro para custear suas despesas. Só que enquanto as pessoas estão aí no meio do lixo buscando esses materiais recicláveis, seja garrafa PET, seja latinhas de alumínio, né? Elas estão colocando a saúde delas em risco. Olha a quantidade de aves que nós vemos aí. Com certeza, essas aves todas foram atraídas por conta do mau cheiro. São aves que se alimentam de animais podres, de carne podre. Então, elas estão aí por quê? Porque esse lugar está praticamente infestado desse tipo de lixo. E isso é muito triste, né? Número 2. Construir um esquema a partir do texto, coleta e destino do lixo orgânico. Aí no livro de vocês, essa atividade, ela tá bem aqui embaixo, ó, bem no finalzinho da página 200. Então a gente não consegue fazer, aliás, no finalzinho da página 200, não. Aqui, ó, bem no finalzinho da página 201, a gente não consegue fazer esse esquema aí no livro. Então, eu gostaria que vocês estivessem copiando esse enunciado número 2, né? Depois que vocês registraram no caderno de vocês a síntese, que vocês viram cada parágrafo que a professora mostrou ali do texto, eu gostaria que vocês estivessem copiando este esquema aqui no caderno de vocês. Então, a coleta e o destino do lixo orgânico. Então, nós vimos o aterro sanitário, processo de incineração, de enterramento, compostagem e lixão. Este é um esquema, porque ele mostra o quê? As várias, né? As várias técnicas de coleta e destinação do lixo orgânico, certo? Copiem aí no caderno de vocês para manter as atividades de vocês, ó, completinhas. E a aula de hoje já terminou. Espero vocês para a nossa próxima aula, ok? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.